Você só sabe falar much e many para falar muito ou muitos? Em português a gente tem várias outras expressões como um monte, bastante, vários, diversos. Então, da mesma forma que nós temos em português várias palavras e expressões para se referir a grandes quantidades, em inglês também a gente tem várias expressões interessantes e bastante comuns no dia a dia. Então nesse vídeo eu vou te ensinar várias outras expressões legais que você pode usar ao invés de falar sempre much ou many. So, let's get started! E você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal, assim você não perde nenhuma aula. E tem que clicar no sininho também para o YouTube te avisar quando eu postar um novo vídeo. Bom, quem começa a aprender inglês geralmente já aprende que many significa muitos, usado no plural, e much significa muito, usado no singular. Não tem nenhum problema você usar essas palavras, mas tem muitas outras expressões, muitas outras palavras que também são bem comuns, talvez mais comuns do que só o much e o many, para você falar de quantidades, né? De muito, bastante, um monte, umas mais formais, outras mais informais. Então eu vou te mostrar essas expressões, lembrando que aqui eu estou sempre falando de quantidade, então todas essas palavras a gente vai usar com substantivos, tanto no singular quanto no plural. Vamos começar com uma das mais comuns, que é a lot of, ou lots of. Essas duas expressões significam a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença entre você falar lots of ou a lot of. As duas servem para você usar com substantivos, tanto no singular quanto no plural, ou se você preferir, com contáveis e incontáveis. Por exemplo, she spends a lot of money on shoes. Quando as pessoas falam rápido, geralmente elas juntam o lot of e falam lotta. She spends a lot of money on shoes. Ela gasta muito dinheiro com sapatos. E você pode falar também, she spends lots of money on shoes. She spends lots of money on shoes. É a mesma coisa. I have lots of friends in the US. I have lots of friends in the US. Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos. Ao invés de lots of, eu poderia usar a lot of. I have a lot of friends in the US. Outra expressão legal é a bunch of. A bunch of. E pode ser também bunches of. Também nesse caso, tanto faz, você pode usar as duas que não tem diferença. E as duas expressões podem ser usadas com substantivos contáveis e incontáveis, ou seja, plural e singular. Uma coisa que eu esqueci de falar é que muita gente me pergunta o que significa a palavra lot sozinha, porque a lot of ou lots of significa muito, muitos, mas e só lot? A palavra lot pode se referir a um terreno, né, um lote, e também um lote no sentido de uma grande quantidade, né? Você tem um lote desses produtos, então isso também pode ser lot. A palavra bunch sozinha, ela é usada para se referir a um grupo de coisas. Então, geralmente você vai ouvir bunch para falar de um maço, quando é de uma verdura, por exemplo. Ou então, quando você fala de banana, eles chamam a bunch of bananas, que é uma penca de banana. A bunch of flowers, né, que é um monte de flores juntas, né? Você poderia traduzir como um ramalhete, um buquê. A bunch of grapes, né, várias uvas juntas, a gente chama de cacho de uva. Em inglês vai ser a bunch of grapes. Então a palavra bunch é o coletivo de algumas coisas. E a expressão a bunch of ou bunches of é usada para você falar um monte de coisas, pode ser de qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia dizer I've got a bunch of things to do. I've got a bunch of things to do. Eu tenho um monte de coisas para fazer. A bunch of people came to the event. A bunch of people came to the event. Um monte de gente veio no evento. Muitas pessoas vieram no evento. This new software is giving us a whole bunch of problems. This new software is giving us a whole bunch of problems. Esse novo software está dando um monte de problemas para a gente. Às vezes você vai ver eles colocando a palavra whole junto com o bunch para dar mais ênfase ainda. Outra palavra que você pode usar para falar muito é a ton of ou tons of. Bom, literalmente a palavra ton é a tonelada. Então, 1000 quilos é uma tonelada. Em inglês, 1000 kilos is equal to a ton. Mas se usa no sentido figurado. A gente também usa várias outras palavras no sentido figurado, né? Eu tenho uma tonelada de coisas para fazer. Não é uma tonelada exatamente, né? É só um jeito de falar, um jeito de você expressar que é muita coisa. If you do it by yourself, you can save tons of money. If you do it by yourself, you can save tons of money.
Se você fizer isso você mesmo, você vai economizar um monte de dinheiro, muito dinheiro. E aí também você pode falar tons of money ou a ton of money, tá? Então tanto faz também. Então a lot of ou lots of, a bunch of ou bunches of, a ton of ou tons of, você pode usar em qualquer situação com qualquer substantivo, tanto no singular quanto no plural, né? Contáveis e incontáveis. I have a ton of homework to do for tomorrow. I have a ton of homework to do for tomorrow. Eu tenho um monte de tarefa para fazer para amanhã. Eu tenho uma tonelada de tarefa para fazer para amanhã. Agora, tem a palavra several, que significa vários, várias, e aí é usada somente no plural, somente com palavras no plural. I have several computers at the office. I have several computers at the office. Eu tenho vários computadores no escritório. Então, several computers, tá vendo? Com palavras que você coloca no plural. I've been to the US several times. I've been to the US several times. Eu estive nos Estados Unidos várias vezes. Tá vendo? Times, no plural, significa vezes, então eu posso usar several. Se você estivesse usando time no singular, com o sentido de tempo, aí não dá certo. Quando eu ensino a palavra several, muita gente já viu a palavra various, que você falaria, bom, various também é vários, né? Só que tem um detalhe, a palavra various se refere a vários no sentido de variedade. Então significa que tem vários itens diferentes. Então é uma palavra um pouco mais específica para essa situação. Então se eu falo para você, I have various things to be sold. I have various things to be sold. Eu tenho várias coisas para serem vendidas. Então, esse várias eu estou dizendo que são várias coisas diferentes, vários itens diferentes. Tem uma grande variedade de coisas. É o mesmo que eu falar I have a variety of things to be sold. Né? Então, a variety of é uma variedade, muitas coisas diferentes. These sneakers are available in various colors. These sneakers are available in various colors. Esses tênis estão disponíveis em várias cores, em cores variadas, em diversas cores. Agora, existem algumas expressões de quantidade que são um pouco mais formais. Mas antes deixa eu te falar o que é exatamente formal, né? Porque a gente fala muito disso, quando a gente vai ensinar inglês, a gente fala muito, isso aqui é mais formal, isso aqui é menos formal, é mais informal. Eu sei que muita gente que está aprendendo inglês não entende muito bem, fala, o que é formal? Nossa, eu vou usar isso só quando eu falar com o presidente, né? Só quando eu falar com alguém muito importante? Então, na verdade, não. A escolha da expressão entre mais formal ou menos formal vai depender de com quem você está conversando, da situação, do assunto. Eu vou dar um exemplo em português para você ter uma noção melhor do que é isso. Vamos supor que eu estou conversando com você, que é meu amigo, e aí eu falo assim, eu tenho um grande número de amigos estrangeiros. Beleza, né? Tranquila essa frase. Agora, eu poderia falar também, eu tenho um monte de amigos estrangeiros. As duas frases estão corretas, só que a primeira é um pouco mais formal, um pouco mais séria. Então, se eu estivesse conversando com um amigo, é mais provável que eu usasse a segunda opção, né? Eu tenho um monte de amigos estrangeiros. Por quê? A situação é mais informal. Eu estou aqui descontraído, né? Conversando um assunto aí do dia a dia. Não é nenhum assunto sério. Agora, vamos supor que eu estou numa reunião na empresa, né? Com os diretores. Aí eu falo assim, a empresa tem um grande número de funcionários. Ou eu poderia falar, a empresa tem um monte de funcionários. Qual que você acha que seria mais adequado para a situação? A primeira, né? Que soa um pouco mais profissional, né? um pouco menos descontraído para a situação. Então esse foi só um parênteses para você ter uma noção melhor do que seria formal e informal aqui para a gente. Então, em inglês, você vai ouvir, por exemplo, a expressão a large amount of. A large amount of. Que seria uma grande quantidade de... que você pode usar em qualquer situação, mas ela soa um pouco mais séria, um pouco mais formal. Né? Se eu estou conversando com as crianças, eu não vou falar, tem uma grande quantidade de bolo na geladeira. Fica meio estranho, né? Eu vou falar, tem um monte de bolo na geladeira. A expressão a large amount of você usa com palavras no singular, ou seja, palavras incontáveis, porque amount se refere a quantidades. E aí a gente tem a expressão a large number of, um grande número de. Aí você vai usar com palavras no plural, né? Porque você está falando de um número de itens. Então aqui a gente tem duas diferentes, uma para singular, outra para plural. A large amount of the population got sick. A large amount of the population got sick.
Então, uma grande quantidade da população ficou doente, porque population é uma palavra que eu usaria no singular. Agora, eu poderia falar, a large number of people got sick. A large number of people got sick. Um grande número de pessoas ficou doente. Então, agora, people é uma palavra no plural, então eu uso a expressão com number. Bom, o interessante é que você pode trocar a palavra large, que é grande, por outras expressões. Então, dá para formar várias expressões derivadas usando algum adjetivo com large e com number. Um detalhe é que você não usa big, tá? Então não fale a big number ou a big amount, porque soa um pouco contraditório. A expressão é usada numa situação mais séria, mais formal, e big é uma palavra que geralmente é mais informal. Então você poderia falar a huge amount of ou a huge number of. Huge significa enorme, né? Um número enorme de pessoas, uma quantidade enorme de tal coisa. Dá para falar a considerable amount of ou a considerable number of, né? Um número considerável ou uma quantidade considerável de. E por aí vai. Você vai encontrar outras palavras sendo colocadas junto com amount ou number, quando a pessoa quer dar uma ênfase ainda maior. Por exemplo, eu poderia dizer assim, he eats an unbelievable amount of food. He eats an unbelievable amount of food. Ele come uma quantidade inacreditável de comida. Numa frase dessa nem soa tão formal, tá vendo? They make a considerable amount of money in this business. They make a considerable amount of money in this business. Eles ganham uma quantidade considerável de dinheiro nesse negócio. There's a huge number of cars on the roads because of the holiday. There's a huge number of cars on the roads because of the holiday. Tem um número enorme de carros nas estradas por causa do feriado. E ainda tem a expressão a great deal of. A great deal of. Pode ser a good deal of, tá? Eles usam as duas formas. E também é usada para falar bastante, muito, só que essa também é só usada no singular, ou seja, somente com palavras incontáveis, palavras que você não usa normalmente no plural. His project has been attracting a great deal of attention. His project has been attracting a great deal of attention. Então, como attention é atenção, é um substantivo abstrato, então uma coisa que você não conta, sempre é usada no singular, por isso que é chamado de incontável. Então, aí você pode usar a great deal of. E pode usar também qualquer outra expressão que eu falei que possa ser usada para palavras no singular, você pode usar também nesse caso. She spent a great deal of money on furnishing her apartment. She spent a great deal of money on furnishing her apartment. Ela gastou um bom dinheiro para mobiliar o apartamento. Ok, that's it. E se tem alguma outra palavra ou expressão que você não entende bem como usar, não sabe a diferença, deixa aí nos comentários para eu saber. E até a próxima. See you next time.